Seria a realidade uma mera ilusão? O que experimentamos como os sentidos de tato, olfato, visão, audição e paladar são a expressão da realidade à nossa volta? Ou existe muito mais além dos 5 sentidos que o ser humano não pode alcançar? Como definir o que é real? Existe um pequeno conto chinês que diz o seguinte: o mestre Zhuangzi, depois de uma longa caminhada em um dia ensolarado, cansado, caiu em sono profundo ao deitar embaixo de uma amoreira. Logo sonhou que era uma borboleta e que voava pelos campos que tinha acabado de percorrer. Ao acordar de repente, disse a si mesmo: estou diante do problema filosófico mais complicado da minha vida. Quem sou eu? Sou um homem que sonhou que era uma borboleta? Ou sou uma borboleta sonhando que se transformou em um homem? Esse pequeno relato chinês foi uma das inspirações para o filme Matrix, o maior expoente da cultura pop, como também deu início à contraditória hipótese da simulação. Pare por uns segundos e pense bem. Tem total certeza do que está vivendo neste exato momento é real? Se acha isso, como pode ter certeza? Não poderia ser um sonho? Isso é algo que experienciamos, por exemplo, quando vivemos algo maravilhoso ou horrível, ou até quando realizamos o simples ato de ler uma notícia do dia. Já se olhou no espelho e perguntou: quem realmente é você? O que faz aqui? Por que tudo ao nosso redor existe? Tá bom, chega de filosofar, senão vamos ficar loucos. Vamos às explicações. Essas são questões que nos cercam há milhares de anos, desde que nos tornamos seres conscientes, capazes de nos questionar e saber o que somos. Muitas civilizações antigas já levantaram a hipótese de o mundo material no qual vivemos ser somente uma ilusão. Platão, por exemplo, pensador e filósofo da antiga Grécia, dizia que por trás da nossa realidade material existe uma realidade abstrata, o mundo das ideias, algo que ele retrata muito bem por meio do mito da caverna. O budismo é outro exemplo. Diz que tudo o que vivenciamos não passa de um sonho do qual temos de acordar para uma realidade verdadeira, o nirvana. Outra filosofia ou religião que leva isso muito a sério é o hinduísmo. Para eles, o mundo da matéria é denominado como Maya, que pode ser traduzido como ilusão. Ok, tudo bem. Tudo isso, admito, é pelo prisma da espiritualidade. E você deve estar se perguntando: qual a visão da ciência em relação ao assunto? Isso é algo que a física começou a se perguntar recentemente. Pela primeira vez na história, passamos a considerar com seriedade, do ponto de vista da ciência, se existe alguma possibilidade de o que nós experimentamos se trata apenas de uma simulação muito bem elaborada de um universo criado em um computador de poder incalculável. E como saber? A primeira resposta é que é impossível saber. Na verdade, existe 50% de chance de vivermos em uma simulação. E como se pode afirmar isso? Simples, porque não temos hoje meios de provar que não vivemos em uma. O astrônomo David Kipping, da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, afirma essa hipótese com base em estudos, a partir de um artigo publicado em 2003 pelo filósofo Nick Bostrom, da Universidade de Oxford, no Reino Unido. Bostrom acredita que o mundo pode ser explicado em uma entre 3 possibilidades distintas. Primeira, as civilizações geralmente se extinguem antes de terem a capacidade de criar simulações da realidade. Segunda, em geral, civilizações avançadas não têm interesse em criar simulações da realidade. Terceira, é quase certo que estamos vivendo dentro de uma simulação de computador. Para Kipping, as 2 primeiras seriam, na verdade, uma única opção, já que elas não questionam se não estaríamos vivendo dentro de uma simulação, o que reforça as chances de 50% da terceira opção, estarmos vivendo em uma realidade simulada. O próprio Elon Musk, diretor executivo da SpaceX,
Tesla, e também dono do Twitter, diz que a humanidade vive em uma simulação e que nós realmente não existimos. Seu argumento, em parte, utiliza como base um jogo criado há 40 anos. Pong, um jogo de videogame com 2 retângulos e 1 ponto. Os jogos eram assim naquela época, continua Musk. Mas no ritmo de evolução da tecnologia que inova a cada dia, ele diz que os videogames logo serão indistinguíveis da realidade e que chegará um momento em que os humanos serão capazes de criar suas próprias realidades no futuro. Algo que já não está longe com a criação do metaverso, por exemplo. Sendo assim, o empresário levantou a hipótese de que a humanidade já possa estar vivendo em um videogame, uma realidade simulada, e que cada ser humano seja um personagem, um avatar, reproduzido em qualquer decodificador ou computador extremamente avançado de uma civilização de bilhões de anos. Já imaginou isso? Criar um universo virtual com tantos detalhes como os que existem no nosso parece uma tarefa realmente improvável. Mas será que é impossível? Para os defensores mais ferrenhos da ideia de vivermos em uma simulação, tudo o que vivenciamos não passa de códigos de computador feitos por um ser inteligente. De acordo com a hipótese da simulação, viveríamos e seríamos parte desse código, sem ter nenhuma consciência do nível acima de nós. Ou seja, a verdadeira realidade, como na trilogia Matrix. Um bom exemplo de comparação seriam os peixes. Vivem dentro da água, mas não têm noção de que estão dentro dela. Para eles, a água, seja o oceano ou até um rio, é tudo que existe, pois não conseguem ver além o lado de fora. Quando isso acontece, seria como se tivessem uma expansão de consciência, um tipo de iluminação por terem tido contato com o mundo da superfície. O mesmo pode ser aplicado a nós, seres humanos. Vivemos dentro deste universo do qual temos noção apenas de uma pequena parte, o que os cientistas chamam de universo observável. Essa parte seria 5% composto pela matéria que enxergamos e 25% por matéria e energia escura, das quais não temos ideia do que se trata. Os outros 30% não fazemos a menor ideia do que tem ou até onde vai. Vale lembrar que a hipótese da simulação é amplamente rejeitada pela maioria dos cientistas, pois, como não há provas, não pode ser considerada ciência. Mas já existem algumas pistas que apontam pelo caminho científico. Uma delas é a teoria da gravidade em loop, ou a Loop Quantum Gravity. A teoria apresenta um modelo quântico para a força gravitacional, outro mistério não desvendado pela ciência. Essa teoria quântica descreve com sucesso as outras 3 forças além da gravidade, a 4ª força fundamental da natureza, de acordo com a teoria da relatividade geral, criada por Einstein em 1917. De acordo com a teoria, essas 3 forças, a eletromagnética, a nuclear fraca e a nuclear forte, por meio do modelo padrão de partículas, unificadas à gravidade, se chegaria à constante de Planck, usada para indicar a energia e a frequência das radiações eletromagnéticas. Ela representa o quantum, que é a quantidade de energia emitida em porções muito pequenas. Trata-se de uma das constantes mais importantes da física quântica. Assim estaríamos no nível subatômico, além das partículas. E então, chegaríamos no fim de tudo, encontrando o material que compõe o tecido do espaço-tempo. Fazendo uma comparação grosseira, seria como se chegássemos a um pixel, a menor unidade de uma imagem computadorizada. Inimaginavelmente pequeno, indetectável, mas matematicamente possível. Agora imagine que esse mínimo que parece indivisível possa conter múltiplas constantes de Planck. Isso seria um loop infinito. Daí o nome da teoria, o que levanta e dá certo crédito à hipótese de vivermos em uma simulação. Além dessa, existem muitas outras teorias sendo estudadas por diversos físicos mundo afora.
Até Neil deGrasse Tyson afirma que as chances de que o universo seja apenas uma simulação podem ser bastante altas. Talvez seja possível simular um universo por meio de um supercomputador, principalmente se a física evoluir ao ponto de conhecer todo o funcionamento e leis que nos regem. Parece improvável, mas não podemos dizer que é impossível. Muitas descobertas na ciência surgem de perguntas infantis. Fazer ciência é manter, de certa forma, o espírito aventureiro de curiosidade. É ter a sensação de enxergar tudo como uma grande novidade. Assim fica mais fácil enxergar o inusitado, onde parece existir apenas o óbvio. E vai saber se esse óbvio não é apenas um sonho. Talvez uma ilusão de que o que vivemos é a realidade, uma realidade criada a partir de algo muito maior. Será? Se quiser entender mais sobre o assunto, aconselho ler o livro A Hipótese da Simulação. Conheça a teoria por trás da série Matrix. O link está abaixo na descrição do vídeo. E se gostou do conteúdo, não deixe de dar seu like, comentar e inscrever-se no canal. Isso ajuda o YouTube a entregar este vídeo para mais pessoas e me mostra que quer mais conteúdos como este. Um abraço!